Meu querido palestrino, minha querida palestrina, nessa segunda edição do seu canal Notícias Meu Verdão dessa segunda-feira, nós vamos falar sobre o tal do impasse pela contratação do goleiro Carlos Miguel. Vamos falar aqui também da possibilidade, se é que ela existe, do Roger Guedes voltar ao Palmeiras. Vou dar minha opinião sincera para vocês sobre isso. Também vamos falar de Júlio Enciso, jogador do Brighton da Inglaterra. Surgiu esse negócio, a torcida ficou alviçareira no final de semana por um negócio. O cara vestiu a camisa do Palmeiras, vixe, ficou todo mundo aí feliz da vida com a possibilidade. Vou trazer aí o que tá rolando, pelo menos na mídia, sobre o assunto. E também tem Dona Leila falando de fair play financeiro. E ó, vou falar, hein? Dona Leila é a favor de SAF para todos os clubes brasileiros. O que você acha disso? Vou colocar a sonora dela aqui para vocês e eu quero saber muito a opinião. Mas antes da gente começar, não se esquece, verifica a sua inscrição no canal. Seu like, palestrino, é muito importante. Botãozinho do hypar para quem assiste no celular. E aqui no primeiro comentário fixo você encontra as melhores ofertas de diversos produtos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Beleza? Dito isso, vamos falar do nosso Verdão nessa segunda edição do seu canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo. Palestrino, a gente já começa essa segunda edição colocando o presidente do Palmeiras, que causa divisão. Tem uns que amam ela e tem outros que a odeiam. Enfim, eu não sou desses caras que idolatra ninguém e também não sou daqueles que odeia. Eu sou daquele cara que chego aqui e falo o que a Leila faz de bom e também falo no que a Leila erra no Palmeiras. Simples assim, e vou continuar dessa mesma forma. E olha só, vou colocar a sonora da Leila aí, ela respondeu algumas perguntas a respeito de fair play financeiro, que tudo indica que vai ser implementado no Brasil a partir do ano que vem. Então times como Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo e esses caras que estão devendo à torta e direita vai sofrer, pelo que indica, se isso daí for implementado de fato no Brasil. E ela me fala também de SAF, que olha, vai dividir muita gente. Eu, pelo menos, não concordo com o que ela fala sobre isso daí. Se liga só, palestrino, vou colocar para vocês, vamos escutar, depois a gente conversa em cima. Olha, o que o Palmeiras traz hoje para essa reunião é uma esperança muito grande, tá? Com essa nova gestão, que inclusive o próprio presidente Samir, quando foi eleito, uma das plataformas dele seria essa, né? O estudo e a implementação do fair play financeiro, porque, gente, sem a implementação do fair play financeiro, eu acho que o futebol brasileiro não tem futuro, principalmente a nossa tão sonhada liga, não é? Então, eu vim hoje mais ouvir projetos, nós temos vários na cabeça, não é? Mas não adianta o Palmeiras sugerir sozinho, a gente precisa que a CBF encabece, não é, e tenha uma posição firme para que pelo menos comece, não é, a implementação. Eu concordo, não é, com a ideia de alguns presidentes que aqueles clubes que compram jogadores e não pagam, não pode contratar novamente. Gente, o Palmeiras mesmo é um clube que ele paga rigorosamente em dia. Clubes, profissionais, atletas, a gente não atrasa um dia, tá? E às vezes nós somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Gente, isso nada contra os outros clubes. Eu vou falar, claro, porque o torcedor quer, são títulos, quer a classificação, não é? Mas no futuro essa conta vai chegar. Então, será bom para o futebol brasileiro essa moralização, porque é imoral. Clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de outros clubes que não pagam absolutamente ninguém. Ih, vai ter corintiano dizendo que isso aí é dor de cotovelo, vai ter os caras falando que é desculpinha, mas ó, vou falar um negócio pra vocês, ela tá certa, velho, no que ela fala de fair play financeiro. Se o Brasil ele fosse um país que, de fato, fazesse valer as suas leis, porque o Brasil ele tem lei e forte e rigorosa. O problema é que a gente não faz valer essas leis. Vai eu e você dever a sua conta de água, a conta de luz, vai eu e você deixar de declarar imposto de renda para você ver se a receita não vem na goela da gente. A grande pergunta que fica é a seguinte: por que times como Corinthians, por que times como Atlético Mineiro conseguem continuar contratando mesmo devendo a torto e direita? Principalmente o Corinthians, né? Porque o Corinthians é o caso mais emblemático de dívidas atrás de dívidas, má administração, um monte de coisa lá, e os caras disputando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, foram eliminados, né? O acesso dos caras foi negado, né? Sempre lembrando isso daí. Mas
como é que fica, cara? É injusto de fato. Não só o Corinthians, mas clubes que não pagam suas contas em dia, de fato, é injusto estar participando dos principais campeonatos, cara. De fato, não tô falando do futebol, tá? O Palmeiras não mereceu passar na Copa do Brasil. A gente tá falando de outras questões aqui. Se aqui a gente fazesse valer a lei que já está prevista em Constituição brasileira, o Corinthians já era pra estar numa Série B, numa Série C da vida, cara. Já era pra estar sofrendo embargo de muita coisa, sanção de várias coisas, velho. Ela está corretíssima quando ela fala de fair play financeiro e eu espero, velho, que isso seja implementado para ter mais lisura no futebol. Quem paga suas contas em dia é beneficiado e pode, de fato, contratar os jogadores. Quem não paga suas contas e deve a torto e direito, inclusive deve para a sociedade brasileira, que é o que o seu Corinthians fez aí em relação ao seu estádio, por causa de empréstimo da Caixa e não acontece nada com os caras, tem que sofrer sanções, velho. Em relação ao fair play financeiro, eu acho que ela manda muito bem. Agora, vamos colocar outra fala dela, né? Nessa mesma entrevista, perguntaram para ela sobre SAF, velho. E aqui ela divide opiniões. Eu respeito o que ela diz, só que não é garantia de certeza do que ela tá falando aqui. Vou colocar para vocês ouvirem e aí a gente volta para comentar. Vamos lá. Vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que a grande solução dos clubes são virar SAF. Porque com o dono, a responsabilidade é do dono. E esses clubes que são associativos, o presidente fica 2, 3 anos, eles querem ganhar todos os campeonatos e fazem a festa, não pagando absolutamente ninguém. Porque sabe que daqui a 3 anos ele vai sair e vai largar a bucha para outro presidente. E quando você é dono do clube, a responsabilidade é sua. Então eu acho, isso é um próximo assunto, não é? Hoje vamos tratar de fair play financeiro. Eu acho que o futuro do futebol brasileiro são os clubes virarem SAF. Aí eu quero te perguntar, o que você acha do Palmeiras virar uma SAF? Coloca aqui nos comentários. Ela usa o argumento de que se vira SAF, você não vai em cima da instituição. A responsabilidade fica direto para quem comanda a SAF, né? Porque aí vira de fato uma empresa. Eu entendo o raciocínio que ela faz, só que, dona Leila, virar SAF não é garantia de boa administração. Se fosse assim, o Atlético Mineiro estava voando. Se fosse assim, o Cruzeiro há um tempo atrás não estava afundado. Então, virar SAF não significa que terá boas administrações, muito menos que o dono da SAF, de seja de qualquer clube, vai pagar as contas em dia. O Atlético Mineiro, um dia desses aí, vocês viram, né? O Rony ameaçando sair fora do Atlético Mineiro porque não recebia, entrar na justiça. Então, o Atlético Mineiro é SAF. Então, cai por terra todo esse argumento que a senhora traz a respeito de SAF. E a senhora, inclusive, se torna hipócrita falando uma coisa dessa, porque o Palmeiras não é SAF e não precisa ser para manter as suas contas em dia. É simplesmente quem administra o clube ter lisura, ser uma pessoa de respeito de fato e queira estar ali para trabalhar e trazer o que é melhor possível para o clube em questão. No caso, a senhora é presidente do Palmeiras e a senhora, nesse aspecto, manda muito bem como presidente do Palmeiras. Então eu acho pitoresco essa ideia de que todos os clubes tenham que virar SAF. Isso não é garantia nenhuma de que os clubes vão aí arcar com as suas dívidas. Se um clube como o Corinthians, que não é SAF, não paga as suas dívidas, pune o clube, que se dane, entendeu? Porque eles não estão pagando. E sim, e vida que segue, tá ligado? Essa é a minha opinião. Eu acho que clube nenhum deveria virar SAF, isso é uma opinião minha, respeito quem tem uma opinião diferente. Para mim, o dono do Palmeiras é a sua torcida. O Palmeiras não tem que ter dono, né, específico. Para mim, a torcida tem que ser a dona da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sempre foi assim no futebol, é agora que tá vindo as SAFs, né? E alguns clubes até salva, no caso o Bahia tá aí muito bem administrado, né? Pelo menos até que se prove ao contrário, mas nem sempre a SAF é garantia de boa administração. Pelo menos é o que eu acho, tá? Não sou especialista nem nada, eu tô falando mediante a tudo que eu tô vendo no futebol brasileiro. Quero saber a opinião de vocês? Posta aqui nos comentários. Ela vai dividir opiniões com isso daí. Mas lógico, eu entendo, ela é administradora, ela tem a Crefisa, e ela, sinceramente, vou falar pra vocês, se o Palmeiras fosse virar SAF, ela ia tentar comprar o Palmeiras. Ponto. Tô dizendo a letra pra vocês aqui. Espero que ela não venha com nenhuma tentativa, como os conselheiros dela tentaram fazer esses dias aí, de mudar estatuto pra prolongar o tempo dela no Palmeiras. Segue as regras aí que já está no estatuto do Palmeiras e vida que segue. Mas
tivesse essa história de virar SAF, você pode ter certeza que ela é uma das pessoas que ia querer comprar o Palmeiras. Espero que isso nunca aconteça. E vamos lá, Palestrino, vamos falar aí de Júlio Enciso. Eita, que a torcida do Palmeiras ficou alvissareira, como costumamos dizer aqui, sobre a possibilidade deste jogador paraguaio jogar aqui no Palmeiras. É o seguinte, Palestrino, o que eu sei, mediante ao que circula na internet, sobre fontes que eu confio, vou trazer para vocês a respeito desse jogador. De acordo com informações aí do Diego Firmino, lá do TV Espírito de Porco, e também do Felipe Lemos, o Palmeiras fez aí uma consulta, anotem essa palavra, consulta envolvendo o jogador Enciso, que hoje defende as cores do Brighton da Inglaterra. Quero dizer para vocês também que o Júlio Enciso está lá desde 2022 no Brighton. Todavia, Palestrino, na última temporada europeia, o meio-campista paraguaio atuou pelo Ipswich Town, também clube da Inglaterra. Ao todo, o jogador aí disputou 13 partidas com 2 gols marcados e 3 assistências realizadas. Além da informação do Diego Firmino, o que deixou a torcida do Palmeiras aí muito animada com a possibilidade do Enciso jogar no Palmeiras foi essa foto que eu vou colocar na tela para vocês aí, ó. Dá só uma olhada, vou até ajeitar aqui. O Enciso vestiu a camiseta do Palmeiras do Gustavo Gomes, cara. E aí pronto, né? Aí foi o suficiente para deixar os porcos tudo maluco nas redes sociais e trazer, chamar, mandar mensagem no privado lá do cara, no Twitter do cara, no Instagram do cara. E aí, vem jogar aqui no Palmeiras. Porém, quero dizer para vocês, palestrinos, que o Gustavo Gomes, que é parceiro dele de seleção paraguaia, deu uma camisa do Palmeiras para ele com o nome do Gustavo Gomes em si, e aí ele vestiu e bateu essa foto, deixou todo mundo animado. Embora tenha circulado essa história aí do Enciso no final de semana, o fato é o seguinte, ó, o Nicola postou aí nas suas redes sociais de que o Palmeiras não possui negociações com o jogador, o que bate com a informação do Diego Firmino, tá? Ela não desmente. O Palmeiras pode de fato ter consultado o jogador, mas não tem nenhum tipo de negociação com ele, pelo menos até o momento. O Enciso não tem plano, segundo o próprio Nicola também, de retornar à América do Sul neste momento da carreira. A preferência do jogador é continuar na Europa, onde já desperta interesse de grandes clubes como Galatasaray da Turquia, Roma da Itália e também o West Ham, também clube da Inglaterra. Então ele tem concorrência, ainda tem mercado na Europa. Um detalhe que chama também atenção, que é importante falar para vocês, é que o jogador está avaliado em 22 milhões de euros, valor que coloca ele fora da realidade financeira da maioria dos clubes brasileiros. Se o Palmeiras quisesse de fato contar com o jogador, o Palmeiras consegue desembolsar essa grana. Obviamente, é muita grana pelo cara, né? Mas eu acho que seria um jogador que, olha, poderia ajudar aí sim, de fato, o Palmeiras. Não tá, né, naquela, vamos dizer, no padrão que o Palmeiras gosta de contratar. Aquele jogador barato, novo, né, que tem possibilidade de revenda. O Enciso, ele já tem mercado na Europa, então provavelmente não chama tanta atenção do Palmeiras para contratá-lo, principalmente por esses valores que eu falei para vocês de 22 milhões de euros pelo jogador. Lógico, se mudar qualquer coisa, fica ligado no canal que eu trago para vocês. Mas não se anime. Você também ficou aí alvissareiro quando viu essa foto do Enciso com a camisa do Palmeiras, especificamente do Gustavo Gomes? Quero saber de você. Posta aqui nos comentários, mas por hora, Palestrino, não deve acontecer nada. Não tem nenhuma negociação do Palmeiras pelo jogador. Falando ainda de mercado da bola, Palestrinos, olha só mais um aí que divide a torcida, né? Alguns querem, outros não querem. Eu sou dos caras que, se ele pinta por aqui vestindo a camisa do Palmeiras de novo, eu, sinceramente, ó, pra mim seria uma baita contratação trazer o Roger Guedes. Mas vamos conversar sobre esse assunto. O nome dele foi especulado muito aí no Palmeiras também nesse final de semana. Foi o que eu falei pra vocês, aconteceu muita coisa depois que eu postei o vídeo no sábado, não consegui postar no domingo, e a gente tá trazendo aqui nessa segundona pra vocês. É o seguinte, Palestrino, essa certa especulação aconteceu neste domingo, dia 10, de que o Palmeiras aí estaria furando os olhos do Grêmio para tentar contratar o atacante Roger Guedes. Hoje ele atua pelo Al Rayyan do Catar e ele tem o desejo de voltar ao futebol brasileiro,
ano que vem tem Copa do Mundo, né? Sabe como é que é? O jogador ele quer ter mais holofote, às vezes ele fica meio escanteado lá no Catar e não chama muita atenção. Jogando no futebol brasileiro, pode ser que ele possa chamar a atenção aí do Ancelotti, o técnico da seleção, né? O jogador hoje, ele custa 9 milhões de euros, segundo o site Transfer Market, e ele também tem contrato com o Al Rayyan até 2027. Pode ter certeza que caso alguém queira contratar, no caso o Grêmio está tentando conversar com o Al Rayyan para contratar o Roger Guedes, pode ter certeza que o clube árabe não vai facilitar muito a saída do jogador por lá. Porque o que importa para nós palmeirenses, né? Que isso que surgiu aí no domingo não passa de um boato, tá? O Palmeiras não fez, pelo menos até onde eu sei, nenhum movimento para trazer o Roger Guedes para vestir a camisa do Palmeiras. Pelo menos o que se tem por hora, tá? O que surgiu sobre ele foi pura especulação de mercado. Só que é aquilo, minha opinião como palmeirense. Eu acho que o Palmeiras vacila, tá? 9 milhões de euros, tá aí. Dá pro Palmeiras pagar caso haja interesse. Jogador que causou uma polêmica um tempo atrás no Palmeiras, cara, normal, cara. Essas coisas acontecem mesmo com alguns jogadores. Eu não gosto de jogador baladeiro, que gosta de arrumar pecuinha. Porém, os caras estão brincando aí que os jogadores do Palmeiras parecem todos eles católicos ou protestantes, vamos dizer assim, evangélicos, né? Todos eles são santinhos do Palmeiras. Nada contra o evangélico, até porque eu sou evangélico, nada contra o católico, mas vocês entenderam aqui a comparação que nós estamos fazendo, né? Se você traz um Roger Guedes, que é um jogador já rodado, um jogador que conhece o Campeonato Brasileiro, quando veio aí, jogou pelo Corinthians um tempo atrás, jogou muita bola, inclusive marcando gol contra o Palmeiras, tá? Jogador muito bom, tá? Ia chegar no Palmeiras e eu acredito que ia resolver esse lado aí da ponta esquerda, tá? O Sousa ia ser jogado para escanteio e o Bruno Rodrigues também, porque se o Roger Guedes vem, de fato eu acredito que ele assume a titularidade. Porém, o que eu sei, sempre trazendo aqui a veracidade de tudo, né? O que eu sei é balizado em tudo que eu vejo na internet, por fontes que eu confio, jornalistas que eu confio. Não há nenhum tipo de negociação do Palmeiras pelo Roger Guedes. Até onde se sabe, ele está negociando com o Grêmio e nem sabe se o Grêmio vai conseguir contratar o jogador. Mas quero saber a opinião de vocês. Vocês gostariam do Roger Guedes no Palmeiras? Eu acho que seria uma boa. Porém, o Palmeiras não está focado nessa posição pelo menos, né? O foco do Palmeiras hoje está trazendo um goleiro, que a gente já vai falar na sequência, o desdobrar das negociações sobre o Carlos Miguel, um lateral esquerdo é o foco do Palmeiras e também alguém para assumir a posição que era até então do Richard Rios. E para a gente finalizar o vídeo dessa segunda-feira, pelo menos essa segunda edição, né? Quero falar para vocês um pouco mais aí dessa contratação, possível chegada, na verdade, né, do goleiro Carlos Miguel. O goleiro palestrino, falamos aqui pelo vídeo da manhã, Palmeiras tem negociações encaminhadas por ele, porém, essa negociação ela pode levar um pouco mais de tempo do que se esperava, segundo informações do Globo Esporte. O vazamento do acerto entre Palmeiras e Carlos Miguel mudou aí a rota nas últimas conversas com as partes, né? Tanto o staff do jogador quanto a Sociedade Esportiva Palmeiras. Hoje eu estava assistindo um jogo aberto lá na Bandeirantes, o Capelani estava falando que a dona Leila ficou enfurecida, para não dizer outra coisa. Ela ficou bravíssima com o vazamento da notícia de que o Palmeiras está negociando com o Carlos Miguel e isso daí pode ter dado também uma esfriada na negociação. O principal ponto que quero trazer para vocês, segundo foi veiculado pelo Globo Esporte, o que está acontecendo e causando divergência entre o Palmeiras e o staff do jogador é uma diferença entre os termos que vinham sendo discutidos e sofreram alterações, pelo menos no finalzinho do último domingo e no comecinho dessa segunda-feira, depois da informação de um acerto entre as partes ter circulado muito na imprensa, gerando desconforto em ambos os lados. Segundo apurado de fato pelo Globo Esporte, como a gente já vem falando, ainda há uma diferença entre o valor total do contrato oferecido pelo Palmeiras e o que é desejado pelo staff do goleiro. Apesar do acordo estar sim confirmado pelo Globo Esporte, encaminhado entre Carlos Miguel e Palmeiras, essas informações que nós estamos falando, esse entrave, né, alguns ajustes no contrato e também por ter vazado para a imprensa, está causando um contratempo na negociação. É consenso entre os envolvidos, Palmeiras e Carlos Miguel,
que a negociação tem essas divergências e elas devem ser simples para ser resolvidas nas próximas horas ou nos próximos dias, principalmente pela questão financeira. No entanto, segundo o Globo Esporte, há muita cautela sobre quando o martelo será batido para trazer o jogador. Eu acredito, continuo seguindo aqui, que ele vai ser jogador do Palmeiras, tá? Só um hecatombe para melar essa situação. Eu cravei 99,9%. Não falei 100% de certeza, porque afinal de contas, para falar 100% de certeza, é só quando o cara assina o contrato de fato. Ele não assinou o contrato ainda. O mundo do futebol, sempre repito para vocês, ele não gira, ele capota. Então, às vezes, acontece de uma negociação como essa melar. Mas bate na madeira aí, espero que não mele, tá? É uma baita oportunidade que o Palmeiras está tendo aí, um baita substituto que chega, para mim, vestindo a camisa do Palmeiras, é titular absoluto, tá? No dia que ele tiver a oportunidade, eu não acho que ele chegando, o Everton vai perder a titularidade logo de cara, mas quando ele tiver a oportunidade e ele fizer uma ou duas defesas, aí você pode ter certeza que ele põe o Everton no banco. Lembro vocês, o Everton chegou no Palmeiras do mesmo jeito, chegou como terceiro reserva, o Everton aqui. Foi ganhando espaço, esperou o tempo dele, teve paciência e hoje é o titular absoluto da posição. Não tenho dúvidas que o Carlos Miguel, chegando, vai passar por esse processo também, vai ficar ali na reserva, mas quando tiver a oportunidade dele, você pode ter certeza que ele vai agarrar, porque é um goleiro muito bom. 2,4 metros de altura, malandro. É pra botar medo no adversário mesmo, hein? O cara é uma montanha de grande. Tô torcendo demais para essa negociação ser resolvida o mais rápido possível, porque o Palestrino precisa de fato ter confiança no seu goleiro, que representa as cores do nosso alviverde imponente. Posta nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Eu tô acreditando muito que de fato o Palmeiras vai resolver os problemas que tem aí, se é que tem mesmo, né? Às vezes estão colocando esse negócio aí só pra botar panos quentes, porque a dona Leila deve ter ficado brava aí por ter vazado pela imprensa. Eu tô achando que o Palmeiras essa semana ainda vai anunciar o Carlos Miguel. Feeling que eu tenho sobre essa negociação. Vamos aguardar, vamos ver o que acontece, fica ligado no canal, todo desdobrar dessa situação eu trago para vocês aqui. Dessa forma eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Sempre agradecendo a audiência de vocês e pedindo, né, sempre me indigando aqui a inscrição de vocês, o like de vocês é muito importante e o botãozinho hypar ajuda muito o nosso canal. Você não tem noção, Palestrino. Faça tudo isso agora mesmo, porque você ajuda muito o nosso canal quando você interage por aqui com o seu like, com o seu hypar e com o seu comentário também aqui no espaço de vocês, né, o espaço de comentários. Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu deu um excelente final de tarde para vocês. Não sei se você tá vendo esse vídeo um pouco mais à noite, uma excelente noite abençoada para vocês. Eu volto no próximo vídeo falando mais sobre o nosso Verdão e avante palestra.